A gente são 12 horas mais 20 minutos desta sexta-feira, 1º de maio, feriadão do Dia do Trabalhador. E tem coluna Ponto de Vista. Zé Antônio está comigo aqui no estúdio em Guaraciaba do Norte. Você já está acompanhando a gente aí na tela da transmissão das nossas redes sociais, no Facebook ou no Instagram. E é exatamente para falar dos principais assuntos dessa semana. Queria começar exatamente tocando nesse assunto que hoje de manhã é o de maior repercussão na imprensa. A turma até esqueceu um pouquinho as duas derrotas do governo devido a esse anúncio feito pelo presidente Lula ontem, desse desenrola aí com descontos de até 90% nas dívidas, aí temos todo um calhamaço de dívidas que podem ser negociadas e também em relação ao anúncio do juro máximo de 1,99% ao mês, anunciado ontem, véspera do feriadão, pelo presidente Lula. Para muitos, uma forma de diminuir o impacto das derrotas, de tentar amenizar, inclusive uma próxima derrota na escala 6x1 no Congresso Nacional. Para outros, já era um pacote previsto desde o início do ano e que o presidente Lula anunciou só dentro do cronograma. Mas o nosso colunista político, José Antônio Rodrigues de Aragão, está aqui para falar do assunto. José Antônio, muito boa tarde, seja mais uma vez bem-vindo à Tribuna da Serra Grande na coluna Ponto de Vista. Eu quero saber sua opinião sobre o anúncio do presidente Lula. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, ouvinte da Serra Grande FM. Prazer estar aqui mais uma vez. Olha, essa história do Desenrola 2 já estava previsto antes da sabatina lá do Jorge Messias. Todo mundo já sabia que ele ia lançar e que ia fazer um pronunciamento na véspera do dia 1º de maio. Isso aí já era fava contada, todo mundo sabia. O que muita gente tem questionado em relação a esse desenrola é porque não é bom do jeito que a turma diz, não, tá certo? Tem uma propaganda, uma expectativa e, de fato, não é bem assim. O ministro da Fazenda foi conversar com o mercado financeiro, com os bancos e tal, porque, na realidade, isso aí é mais ou menos fazer cortesia com o chapéu dos outros. O governo está dizendo esse desenrola aí e tal, mas não é dívida que se tenha com ele. Se fosse dívida do cidadão com o governo, imposto atrasado, multa eleitoral, fosse o que diacho fosse, ele podia fazer a cortesia dele lá do jeito que ele quer. Mas o problema é que quem vai fazer a cortesia são os bancos, as financeiras e tal, para quem as pessoas devem. Aí eu não sei como é que vai entrar, se vai entrar algum tipo de subsídio do governo, ou se o governo simplesmente convenceu a turma a fazer um negócio bem bonzinho com a turma, dar abatimento até de 90%, porque isso não é novidade, não. Eu fui avalista de uma pessoa aqui, na cidade de Guaraciaba do Norte, que tem mais de 30 anos. Aí ficou um caminhão que tinha sido financiado, a pessoa devolveu para o Bradesco. E ainda assim o Bradesco parece que quando leiloou o caminhão, não apurou o dinheiro todo, que ele deveria receber se o camarada tivesse pago até o fim. Aí ficou o remanescente e botaram nas minhas costas. Esse remanescente está hoje em 200 e tantos mil, mas o Bradesco formou um acordo por 10. Isso não é nem 5%, tá certo? Eles estão dispensando 96%. 432, não, 95% eles estão dispensando. 95%, olha aí. E não precisou do governo se meter, tá certo? O que o banco dá 90%, 95%, o banco dá 90%, 95%, independente do governo se meter. Isso é mais ou menos como o PAC. O presidente Lula não lançou um PAC novo? Sim. Não teve um PAC? Tinha um PAC lá do tempo da Dilma. Aí o presidente Lula lançou um PAC. Mas foi esse mesmo tipo de esquema, cortesia com o chapéu dos outros. Lançou o PAC, e o PAC é o quê? Ele colocou no PAC os investimentos que o governo já ia fazer, que estava previsto no orçamento. Colocou no PAC os investimentos que as empresas iam fazer. Tá certo? Aí ele juntou os investimentos previstos pelas empresas, os investimentos previstos pelo próprio orçamento público e disse que era o PAC, pronto. Então ele sistematizou, deu nome, quer dizer, fez uma embalagem para uma coisa que já ia acontecer e não fez nada, tá certo? Tá mais ou menos como a história da picanha e da cerveja, que não apareceu, tá certo? Mas esse desenrola, já o desenrola 1, a adesão foi pequena. Ora, se você está criando um mecanismo para reduzir encargo de dívida, melhorar a situação das pessoas e tal, aí a adesão é pouca, alguma coisa está errada. Se eu estou dando desconto, melhorando a situação e o cara não vem ainda, alguma coisa está errada.
Cartão de crédito, quando atrasa um mês, dois, o banco, a operadora do cartão está aperreando e tal, porque tem cartão de crédito que cobra juros de mais de 20% ao mês. Isso é esculhambação, tá certo? Cobra juros de mais de 20% ao mês. Nem a agiota de favela, tá certo? Cobra juros dessa natureza aí quando empresta dinheiro para o cara comprar droga. Não tem juros dessa altura, mas a financeira tem. E de forma legal, né? Ainda tem esse detalhe. Nunca financeira e banco ganhou tanto dinheiro como no governo do presidente Lula III. Aí o pessoal da esquerda, do PT, diz, porque a gente cuida dos pobres. Cuida, sim, tá certo? De arranjar um jeito de acabar com os pobres, tá certo? Porque, na realidade, não aparece refresco de jeito nenhum. Aí o camarada, quando atrasa um pagamento aí de um cartão de crédito, um mês, dois, o cartão de crédito está perreando, botando juros em cima de juros, não sei o quê. Quando o cartão de crédito desconfia que não vai receber, ele faz qualquer negócio, recebe qualquer dinheiro para poder salvar alguma coisa. Então, se o Desenrola vai cuidar dessas contas que os bancos já estão dando por perdido, os descontos são grandes mesmo. Porque receber qualquer coisa, quando o sujeito não tem esperança de receber nada, já é alguma coisa. E é por isso que o Desenrola 1 foi fraco e ninguém sabe se o Desenrola 2 vai ser melhor. E é bom que se diga que essa é a ideia do Ciro Gomes. Sim. Tá certo? É bom que se diga que essa ideia é do Ciro Gomes. Ele disse nas campanhas eleitorais pretéritas que o povo brasileiro vivia humilhado pelas dívidas, tá certo, impagáveis. Já teve uma decisão do governo que foi inspirada no que o Ciro Gomes defendia, quando ele dizia que devia colocar algum tipo de regulamento que uma dívida não podia chegar a mais do que o dobro do valor originário. Porque cartão de crédito, com um ano, está 4,5 vezes o juro anual de cartão de crédito chega a 450%. Então, só pode no máximo dobrar. Então, eles vão, o cartão de crédito vai botando um juro bem grandão, quando dobra, para, não pode mais botar. Aí fica ali, estagnado, não pode aumentar. Mesma coisa eles estão fazendo também com cheque especial e tal. Eles, de certa forma, meio que dão por perdido. Aí eu não sei que tipo de influência vai ter, porque quem está com dificuldade, está tendo dificuldade para comprar alimentação para a família. O sujeito tem uma dívida de, vamos dizer, de 10 mil. Aí o cartão de crédito, rapaz, se você me der 500, tá certo? Fica resolvido. O que é isso aí? 5% da dívida. Eu dou abatimento de 95%. Mas o cara está tendo dificuldade de comprar comida. Como é que ele vai tirar 500 conto para pagar? Ele não tira. Ele continua com o débito. E com o nome dele no SPC. Agora são 12 horas mais 28 minutos, 12h28. Tem um bilhetinho aqui. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, Zé Antônio. Considero o seu chapéu. Você é um jovem cidadão. Cidade de Croatá, deixa as águas rolar. Não vá se preocupar não, porque seu trono lhe espera. Que você vai se sentar com o seu chapéu e, conjunto, eu quero estar junto com a sua população. E ele conclui aqui, vamos todos lhe abraçar na sua comemoração. É o torneiro mecânico JP de Guaraciaba do Norte. Pediu para entregar aqui, está aqui o muito obrigado. Está lido aqui, viu, do jeito que você solicitou. 12 horas 29 minutos, sequência aqui da coluna Ponto de Vista. Vamos lá, Zé Antônio. O Ciro Gomes afirmou agora no começo da semana, segundo os interlocutores, que ainda nesse mês de maio vai decidir sobre disputar a presidência ou governo do estado do Ceará. Depois disso, vários interlocutores mais próximos já disseram que não existe essa possibilidade. Parece que na pesquisa interna do PSDB, ele não saiu tão bem, segundo vazou, ficou em 7º lugar numa pesquisa feita a nível nacional. Essa pesquisa, Zé Antônio, dá o indicativo correto de que ele vai concorrer ao governo do estado? Olha, não tem espaço na polarização atual, não tem espaço para ninguém. Eu hoje, quando vinha de Croatá para cá, eu vinha pensando numa coisa. O presidente Lula, como é o slogan do governo dele? É união e reconstrução, não é? Reconstrução. Foi exatamente o que ele não fez. Ele não reconstruiu nada e não uniu nada. Essa confusão do dia 8 de janeiro foi turbinada ainda na sabatina do Jorge Messias. Eu vi o Esperidião Amin, senador muito competente, eu tenho uma admiração grande por ele. Ele é feio pra caramba, tá certo? Cabeça pelada, nariz, adulto, parece um papangu de vazante. O bicho é feio.
mas é competente, tem uma memória prodigiosa e é um homem que já está nos 80 anos de idade. Se não tiver, está lambendo por ali, uns 79. Pois bem, ele dizendo exatamente que esse negócio de dizer que aquilo foi um golpe de Estado é uma farsa. E ele diz que no dia 6 de janeiro de 2023, teve informe para o Ministério da Justiça, para a Polícia Federal, de 30 e tantos órgãos que bolem, de certa forma, com inteligência, porque inclui os órgãos estaduais. E fala que o Flávio Dino, eu tenho aqui nesse celular, eu tenho aqui, fala que o Flávio Dino mandou um ofício para o governador do Distrito Federal, às 7h pouco da noite do dia 7, na véspera, no sábado, dizendo que estava com as tropas federais de prontidão. É verdade, eu tenho aqui o ofício, e eu peguei e salvei aqui na memória do meu celular, na própria noite do dia 7 de janeiro. Eu salvei porque na minha cabeça ia acontecer alguma coisa diferente do que o Dino estava dizendo, porque o Dino, tá certo? Faz vergonha ele ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Era já na indicação do Dino que o Senado devia ter rejeitado, porque ele é um pilantra. Ele ontem, anteontem, em alguma coisa lá no Supremo, para falar o nome do Gustavo Gaia, que é um deputado, tem uma ação contra ele lá, por negócio de calúnia e difamação, aí ele foi ler. Aí eu não sei se aqui é Gaia ou se é gay. Ele é um debochado. Aquilo não devia ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Devia ter num programa de humor, alguma coisa que o valha. Pois bem, ele mandou um ofício no dia 7 de janeiro de 2023, no início da noite, para o governador Ibanez, dizendo que estava com as tropas federais de prontidão para agir se fosse preciso. Aí o governador se tranquilizou. Aí, na hora que deu a confusão, quebrou no espinhaço do governador. Eu acho que o Flávio Dino combinou com o Alexandre de Moraes, nem o Lula sabia, porque o Lula, quando chegou de Araraquara, 8h pouco da noite, que viu que tinha sido invadido o palácio e tal, no dia 8 de janeiro, ele disse: alguém abriu a porta, porque não está quebrada e tal. E aquele palácio tem uma guarda que é composta, no total, por 1.200 homens, tá certo? É o 3º Batalhão de Guarda lá do Planalto. E só de polícia de choque são 600, são 3 esquadrões de 200 homens cada um. Tinha só um sentinela lá, ali foi uma armação que fizeram. Aí, o Esperidião a mim, que eu estou falando, é dele, disse que estava aquele pessoal, ele falou a respeito do 8 de janeiro, se referindo lá na sabatina ao Jorge Messias, que ele mesmo tinha pedido a prisão daquele pessoal e tal, e disse: ninguém se lembrou de pedir investigação, não tem nenhuma investigação em curso sobre a omissão. Aqueles que depredaram, que quebraram alguma coisa, erraram e tem que ter alguma punição, desde que seja individualizada, separada a culpa de cada um. Agora, precisa a gente ter consciência que aquilo aconteceu por omissão do Estado, que não protegeu a sua estrutura administrativa ali, no sentido dos prédios, onde está o Supremo, onde está o Congresso e onde está o Palácio Presidencial. Não houve proteção, houve omissão. Tem que abrir inquérito para investigar quem foi que se omitiu, quem foi que permitiu que aquilo acontecesse. Pois bem, então, aquilo ali manteve o país sob tensão o tempo todo. Nunca teve reconstrução e nunca teve união, e isso foi estimulado pelo presidente Lula. Porque eu acho que ele não sabia da mutreta que armaram para fazer esse cambalacho lá, para inventar que aquilo era um golpe de Estado. Que aquilo é até, digamos assim, fazer pouco caso da inteligência dos outros, dizer que ali houve um golpe, uma tentativa de golpe, porque não houve nada, não tinha ninguém armado, não tinha liderança, não tinha nada, absolutamente nada. E o líder do golpe de Estado era o besta do Bolsonaro, que estava lá em Miami, tá certo? O grande pecado do Bolsonaro é ser besta mesmo, tá certo? Ser um bobão, porque ele, como presidente da República, ele se expôs à toa, sem a menor necessidade, falou besteira demais. O pecado maior do Bolsonaro não é o que ele faz, não é o que ele fez, é o que ele diz, é o que ele disse, que ele falou muita bobagem, realmente, tá certo? Pois bem, mas a pergunta que o Esperidião fez e colocou lá para o Jorge Messias, dá a entender que o presidente Lula
E ele falou, inclusive, sobre isso, que ele diz uma coisa e faz outra, completamente diferente. E às custas disso, o país está tensionado o tempo todo. E nós estamos falando de candidatura de Ciro Gomes. Eu não me esqueci, não. Estou divagando aqui para organizar uma linha de raciocínio. Nessa polarização odienta que se formou no país, e o presidente Lula se responsabilizou para manter tensionado o tempo todo, e isso fez mal ao Congresso Nacional, fez mal ao governo federal, fez mal ao sistema de justiça. Não tem espaço para vicejar uma terceira via. É duas mangueiras. O lado da esquerda é uma mangueira, o lado da direita é uma mangueira. E quem é do interior, como eu sou, sabe que debaixo de mangueira não nasce nada, não tem perigo de vicejar nada. Se o Ciro fosse meter nisso, tá certo? Ele talvez aconteça com ele como aconteceu com o Caiado, lá em 89, que não chegou nem a 1%. Não tem espaço para ninguém. Eu continuo reafirmando meu ponto de vista. Ceará e Brasil não tem segundo turno. Agora são 12 horas mais 36 minutos. Antônio, chegou uma pesquisa, você falou em pesquisa aí, chegou uma pergunta aqui do José Ney, ele que é do município do Cariri, do Cariré, perdão, acompanha sempre a coluna Ponto de Vista no horário de almoço. Adoro ouvir seus comentários, principalmente porque são muito bem abalizados e imparciais. Na visão de alguns, você é um direitista convicto, embora você afirme que tenha a vida toda acompanhado o presidente Lula. Há uma dualidade, mas me responda a pergunta. O que você achou do comentário nefasto, jocoso e desrespeitoso do seu chefe, Cid Gomes, como você chama, ao não citar o nome do pastor Alcides, dirigir-se a ele apenas como o pai do André? Embora os repórteres tenham corrigido, falado o nome, ele se negou a dizer o nome de Alcides, chamando de pai do André. Pessoa na posição do Cid Gomes deveria agir dessa forma, Zé Antônio? Eu estou me lembrando aqui, tá certo? Só para descontrair aqui o ambiente, é porque talvez ele não goste do próprio nome dele, que Alcides é Cid no plural. Al é todos, né? Em inglês. Todos os Cids. Todos os Cids. Mas aí, Alcides termina com Cids, é Cid no plural. Vai ver que ele não gosta nem do nome dele. Tá para não dizer esse nome velho não, que é o meu também e tal. É assim, essa história de dizer aquele meninozinho aí, aquela meninazinha Oliveira, não sei o que e tal, é uma maneira pejorativa e de mostrar desprezo por alguma pessoa. Isso não é bom, tá certo? Isso é um jeito de alguém se colocar numa posição de superior e, digamos assim, espezinhar, desqualificar, não reconhecer a qualidade que alguém tem. Eu me lembrei aqui rapidamente, falando em pastor Alcides, ele é evangélico, sim, que o nosso Senhor e o nosso Salvador um dia foi apanhando e carregando uma cruz nos ombros e pregado numa cruz, tá certo? E sofrendo. Ali naquele instante ele valia o quê? Nada. Nada. Tá certo? Ainda teve um camarada no meio do caminho que ajudou um pouquinho a carregar a cruz dele, não sei se era Simão Sirineu o nome do cara, tá certo? No filme é o Ben-Hur. Hein? No filme é o Ben-Hur. Né? Pois é, carregou a cruz um pedacinho e ele, olha lá quem é ele, tá certo? Tudo em nós aqui depende dele, para quem é cristão. O nome vem de Cristo, Jesus, o Cristo. Cristo quer dizer sofredor, tá certo? Martirizado, alguma coisa assim. Pois bem, eu acho que o senador pecou. Não é preciso fazer isso, até porque eu tenho certeza que ele sabe o nome do pai do André, tá certo? Talvez ele fosse mais compreensível, ele se recusar a falar o nome do André, tá certo? Do pai, não. 12h39, Zé Antônio, veio então a mesma coisa aqui que eu me lembrei aqui da conversa que eu falei há pouco do Flávio Dino. Disse que como é o nome aqui? Eu não sei se é gay ou se é gay, tá certo? Eu não sei bem. 12h40 agora, Zé Antônio, aqui tocando em frente, o Alcides respondeu, o senador Cid Gomes, disse: Cid, eu tenho muito orgulho de ser pai do André. O filho que eu criei. É melhor ser o pai do André do que o senador que acobertou o Bebeto Choró, faccionário e foragido. É melhor ser pai do André do que o cara que foi delatado pelo Joesley Batista, que disse que te pagou 20 milhões de reais em propina. É melhor ser o pai do André do que o cara que pegou uma retroescavadeira para atropelar policiais que estavam reivindicando seus direitos. A resposta do Alcides Fernandes, Antônio.
Acho que ele pegou pesado, não precisava tanto. Todo mundo errou, então. Ele é um homem de Deus, né? Um pastor, devia entregar a Deus, tá certo? Devia ter colocado nas mãos de Deus para resolver o problema, porque dizem que o castigo vem a cavalo e agora vem pela internet. Uma outra coisa envolvendo Cid, daqui a pouquinho vai ser assunto aqui, porque estão dizendo que o Cid traiu o Lula, viu, gente? Afirmação de Brasília, entre esse... Porque, assim, pela votação lá da negação ao Messias, governistas votaram contra. E estão falando que o Cid é um deles. Mas o Cid nem votou, o Cid estava em Lisboa. Eu sei disso, mas ele teria arquitetado. Daqui a pouquinho nós vamos tocar no assunto. Ele estava em Lisboa, inclusive, ele falou que disse ao próprio Messias em novembro que não ia votar nele. Pelo menos, sinceridade, vamos ter. 12h41, então vamos tocar aqui no assunto aqui, porque pinta um novo nome no cenário político estadual para a chapa majoritária. Agora, o deputado federal Domingos Neto. Ele, filho do Domingos Filho, existia uma expectativa de que o Domingos Filho, ou a Gabriela Aguiar, que é filha dele, que é a atual vice-prefeita de Fortaleza, fosse para a chapa majoritária ser vice do Eumano de Freitas. Essa semana, por ocasião do aniversário de 38 anos do deputado federal Domingos Neto, surgiu a história, lá em Brasília, da possibilidade de esse nome da família Aguiar na chapa majoritária ser o deputado federal Domingos Neto, concorrendo ao cargo de senador da República, na chapa encabeçada pelo Eumano de Freitas. Nesse contexto, lá no aniversário, estiveram presentes ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Camilo Santana, acompanhado do governador Eumano de Freitas e do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão. Ou seja, é um nome que nasce com uma força muito grande, aí acompanhada do Camilo, Eumano e Leitão. E aí, José, tem envergadura para uma disputa ao Senado? Como é que você vê? Está mostrando aí que tem, né? Que vai o governador e vai o todo-poderoso senador Camilo Santana para o aniversário dele, para bater palma, cortar o bolinho e tal. Ele tem uma força danada, né? O Domingos Filho é muito forte, muito bem colocado na política do Ceará e do Brasil, é cobra criada na linguagem aqui do saudoso Luiz Cossino, lá do Morrinho, pai do vereador Alvimar. Ele gostava de, quando o cabo era muito esperto, ele chamava cobra criada, tá certo? Pois bem, o Domingos é um camarada que procura sempre, está ocupando espaço, às vezes tem alguém no espaço e ele dá um jeito de empurrar para o lado de fora e entra, tá certo? Ele é danado, é feito por peão, gosta de tomar o ninho dos outros passarinhos, acho que tá certo? O passarinho faz o ninho, ele chega lá, rebola os ovos fora e bota os dedos. Ele é mais ou menos desse jeito aí. O Domingos Cavador. Não duvido de nada, tá Mas certo? isso em política é arte de ocupar espaço, né? Mas normalmente eu sei que assim, rapaz, não tem espaço vazio em política. Quando abre um espaço, alguém ocupa. Não, mas tem uns caras como Domingos, que tá certo que ele banca com o peão. Tá ocupado, quando alguém se descuida uma coisinha, ele dá um empurrão, senta na cadeira, tá certo? O Seite se levanta para ir dar uma olhadinha, para ir cuspir ali fora e ele senta na cadeira. Ele é muito esperto, é muito ligado. Mas eu estava me lembrando aqui, eu vi hoje por acaso um videozinho do Heitor Ferrer, o Heitor Ferrer, não sei se é Ferrer ou é Ferrer, agora fazendo aqui como o Flávio Dino. É Ferrer. Ele dizendo que, falando do efeito Ciro Gomes, que o governo do Ceará era uma modorra, falou em acabar com cirurgia eletiva, mas só falou e não acabou. Aí agora já disse que tinha 25 milhões para poder concluir as cirurgias eletivas e tal, mas tudo isso só começou a dizer, aparecer dinheiro para investimento, o governo não para, depois do Ciro Gomes na história. Porque antes de ter um candidato competitivo para disputar o governo do estado do Ceará, ele não estava nem aí, navegando em céu de brigadeiro e sem se incomodar com nada. Começou a se agoniar e tentar, não para, depois que viu no cenário, no horizonte, a candidatura do Ciro Gomes com chance real de vitória. Aí é desse jeito aí. Quando eu estou olhando para essa história aí de pensar num, pensar no outro, é porque não tem certeza de nada. Uma hora era o Guimarães, uma hora é o Eunício Oliveira, outra hora é o... Teve um dia, uma viagem numa Kombi aí, como era numa van, Camilo Santana dirigindo, Júnior Mano. e o Júnior Mano, e o Elmano, e o Cid Gomes e tal, iam numa viagem aí para o interior Beberibe. para inaugurar alguma coisa de interesse do MEC, aí ficou tudo resolvido.
ficou resolvido, o candidato a senador era o Júnior Mano. Mas é assim, a coisa que é mal feita, tá certo? Fica aparecendo vazamento. Vez por outra aparece alguma coisa desconfortável. Aí já aparece outro nome. O Eunício diz que não abre de jeito nenhum, só são 2 vagas. E numa chapa só cabe 2 nomes. O Eunício recebeu vários vereadores agora essa semana em Brasília por ocasião da marcha dos vereadores lá. Ele recebeu mais de uma centena lá no jantar. Quem? O Eunício. Para comer de graça todo mundo vai, tá certo? Olha, são 12 horas mais 46 minutos, dá uma passadinha aqui nas redes sociais aqui, abraçar aqui FS Multimarcas, Rosiane Costa, o Francisco Lopes, Everaldo Castro, Lúcia Bezerra, Graziel Gomes, o Vinícius, a Zelândia também está conosco aqui, meu amigo Júnior Melo, Elivandro Souza, Daniele Pacheco, Rafael, a minha amiga Rejane também acompanhando a gente, Anastácia Brito, o Diego Rodrigues, o Antônio José, a Célia Souza, a Tati, Gustavo Souza, o Marcos Souza também acompanhando a gente aqui na Tribuna da Serra Grande. Mandar um abraço para Adalberto Gomes, Evanil, Queiroz, o Luiz Almir, o Juninho, o Wilson Calista, dizendo que adora os seus comentários, Antônio Rita Rodrigues, lá em Groaíras, também acompanhando a gente, a Maria Zélia, mandar um abraço para o Valdo também, que está conosco, Luiz Estevão, Eliene, a Jandira, Margarida, quem está com a gente lá na Manaiara, exatamente, a Vilani, a Lindalva, o Jailton e o Antônio Cícero, o Dinan, o Micael, a Ana Paula Sobrinho, direto de Zaragoza, também está conosco aqui, mandando um abraço para vocês. Antônio Joelma de Freitas também acompanhando a gente, o Pedro Silva, Eliane Alves, a Cláudia Alcântara, Ivanete Vieira, a Sonária Castro também está conosco, minha amiga Bruna Neves, o Samuel, o Egivando, Francineide, o Antônio, Luciano Vasconcelos, Cleiton Sena, Adriana Silva, a Edileuza lá de Ipueiras, dizendo que esse homem é uma máquina de conhecimento. Ela uma vez perguntou se o nosso bate-papo aqui era combinado antes. Se a gente gravava antes, colocava só o vídeo depois, porque não tem furo entre as perguntas e as respostas. Rosa Silva também está conosco aqui, meu amigo Roque, o Luciano Silva, o Mariel, o Charles, a Yara Alves também acompanhando a gente, meu amigo José Pinheiro, o Jordão está conosco também, meu amigo Manassés, um grande cheiro para você. Apareça por aqui, meu irmão, qualquer dia desse, viu? A Maria Glaucia Oliveira também, a Maria Cardim, o Wellington, a Aurineide, Ivoneide, não é a Aurineide Bezerra de Souza Pontes, não, viu, gente? É a Aurineide Rodrigues está conosco aqui. Minha amiga Semária Rosilene, o Cláudio Veras, o Hélio Brito também está conosco, a Flavinha, Cleide, a Berenice, a Nazaré Furtado, a Daniele, a Quitéria Aragão, a Patrícia Fernandes, o João Paulo. Daqui a pouquinho eu leio mais participações, porque agora é hora de mais perguntas aqui para o José Antônio na coluna Ponto de Vista. Deixa eu voltar aqui para o meu sistema. Pronto. Voltei aqui. Zé Antônio, os parlamentares cearenses priorizaram Europa para fazer viagens em missões especiais. Essa semana, por ocasião dessa marcha dos vereadores a Brasília, um parlamentar, um deputado federal do Amazonas, disse que aquilo era exatamente um circo montado para vereadores receberem diárias e gastar o dinheiro público passeando na capital federal, que nenhum intuito era atingido em eventos daquela natureza, ou seja, críticas àquelas que são chamadas missões oficiais. Você concorda que os políticos têm o direito de participar de fóruns, encontros, de missões, onde possam incrementar a sua missão parlamentar, aprender novas práticas do parlamento? Como é que você vê essa questão desses encontros que muitas vezes são criticados por alguns? Eu estava me lembrando aqui da Bíblia, né? Tem algum lugar na Bíblia que Jesus diz que nem só do pão vive o homem, tá certo? Você também, tá certo? Tem direito de se divertir. Tem direito, o que mal faz um vereador ir a Brasília, se encantar com aqueles corredores do Congresso. O nego pega um corredor comprido daquele que lá no fim você enxerga ele tão estreitinho que pensa que não dá para passar. Verdade. Tá certo? Mas à medida que você vai andando, ele vai crescendo. Ainda tem uma esteira rolante. Tem, tá certo? Para você cansar. Caminhar. Aí você entra naqueles monumentos lindos, naqueles edifícios cheios de mármore. Você vê o centro do poder, é aquela coisa que, digamos assim, deixa o sujeito embevecido, feliz, ele fica encantado. Isso faz parte da vida, esses encantamentos que você pode experimentar. Eu não vejo mal nenhum vereador ir para Brasília, tá certo? Sem ter grandes coisas para fazer, que realmente não tem muita coisa para fazer em Brasília. Algum vereador para aqui, para lá tem, principalmente de cidade maior, mas eu não vejo nada demais. Aqui e acolá, um prefeito pegar a tropa de vereadores, não só os são ligados a ele, e só com os dele eu acho que é discriminação. Podia convidar todo mundo, ou pelo menos os dele, sei lá.
e dar uma volta em Brasília. O deputado patrocina uma viagem, o vereador ir, botar lá no hotel 2, 3 dias. Eu não vejo mal nenhum nisso aí, não. Até porque o camarada, quando anda por lá, ele passa a entender melhor como é que as coisas funcionam. Porque quem está bem aqui na ponta, as coisas que ele faz e as coisas que ele aspira tem a ver com as coisas que são resolvidas lá em Brasília. Você não pode separar uma coisa da outra. Você vive aqui rezando, fazendo calo no joelho, pensando em ir para o céu. O céu é lá para cima e é longe, tá certo? Então você às vezes está num lugar ligado no outro. E no céu você não tem como saber como é, tá certo? Para depois ir para lá, não. Quando vai de uma vez e não volta mais, tá certo? Mas lá em Brasília você tem o direito de ir e voltar. Lá é um céu, certo? Para quem gosta. Mas é o tipo do céu que você vai e volta. E a Se cidade... gostar, vai de novo, vai com um vereador rico, chega lá e diz, rapaz, eu quero vir para cá, esse candidato a deputado federal, outra eleição. A viagem pode ser inspiradora. Bota um filho para fazer uma faculdade, rapaz, eu vou botar meu menino para estudar, depois ir fazer uma pós-graduação lá em Harvard, ou no Cambridge, lá na Inglaterra, ou em Streiton, uma faculdade qualquer, Yale, em Nova York, para depois ele poder ir para Brasília, para ser ministro do STF. Ministro do STF, coisa dessa natureza. Às vezes a viagem abre os horizontes da pessoa. Viagem é um componente da força cultural que uma pessoa pode e deve ter, tá certo? Viagem é muito importante. Zé Antônio, na próxima quarta-feira, dia 6. O vereador tem direito. Eu disse aqui num programa, não sei se foi no programa passado ou no atrasado, que é o voto mais difícil que tem, é voto para vereador. Acho que cada vereador, quando vai eleito, merecia ser colocado uma estátua para imortalizar a existência dele, tá certo? Cada vereador é um herói. 12h52, Antônio, na próxima quarta-feira, dia 6 de maio, encerra-se o prazo determinado pela Justiça Eleitoral para a regularização dos títulos de eleitor, inclusive para fazer solicitações, transferências de domicílio eleitoral, ver a questão de pagamento de multa para estar apto a votar nas eleições de 4 de outubro de 2026, eleições gerais deste ano. Existe uma grande expectativa em relação ao primeiro voto, ao voto ali das pessoas que atingiram ali aquela faixa de 16 a 18 anos, que o voto é facultativo, mas é um direito, caso queiram. E a partir de 18 anos, aquelas pessoas passam a ser obrigadas a votar pela legislação brasileira. Essa turma, Zé Antônio, que está chegando agora, está acompanhando o Brasil nessa situação, nesse cenário nacional, são pessoas que estão muito linkadas nas notícias através das redes sociais, que muitas vezes são colocadas também sujeitas a notícias falsas, as chamadas fake news, mas que têm um interesse em participar, muitas vezes pela curiosidade, eu vou dar o meu primeiro voto. Muita gente que está sem votar há muito tempo também tem a chance de regularizar. Essas pessoas, Antônio, que já votaram, vão ter a chance de regularizar para votar novamente. E essas pessoas que vão votar pela primeira vez são públicos distintos. Você, como político experiente que que conselho daria a essas pessoas que estão sem votar há algum tempo, porque desacreditaram, porque tiveram algum tipo de dificuldade, porque tem alguma multa para pagar? Qual conselho que você dá para essas pessoas e que conselho você dá para os mais jovens, que também estão nos acompanhando pelas redes sociais, sobre esse primeiro voto? É muito importante votar. Aqui no Brasil, o voto é obrigatório. Por princípio, eu sou contra qualquer coisa obrigatória. Eu acho que a gente, quando nasce para a liberdade. Inclusive para a liberdade de errar. Dizia Mahatma Gandhi que de nada adianta ter a liberdade se não tem a liberdade de errar. Tá certo? Pois bem, às vezes até o errar, o ato de errar, faz parte do aprendizado. Você, às vezes, vai fazer uma coisa que deu errado e daí, tá certo? Faz parte da vida. Pois bem, mas é importante votar porque às vezes você fica criticando alguma coisa que acontece que você não gostaria que fosse daquele jeito. A arma que o cidadão tem para somadas as pessoas, os cidadãos, a maioria, corrigir alguma coisa, botar ou tirar algum político. O político que faz alguma coisa errada, que não agrada, você não reelege, tá certo? Não vota mais nele. E o que faz as coisas boas, se for cargo que pode ser reeleito, você conserva. Eu acho que é uma forma importante de participação na vida nacional. Eu acho que a pessoa se omitir de votar porque as coisas estão desmanteladas não é uma coisa razoável. Você pode até se omitir quando está tudo às mil maravilhas. Se a coisa está tão boa, não precisa mais nem a gente vota. Mas quando está esculhambado, do jeito que está no Brasil, a gente podia querer, era um jeito de votar 5, 6 vezes.
Foi o recado só para os dois públicos, né? Para todo mundo. Para todo mundo, certo. Hoje, Zé Antônio, Quem tem mais de 70 anos não é obrigado a votar, mas eu aconselho a votar, tá certo? É uma maneira de manter viva e pulsante a própria cidadania. Antônio, para a gente entrar agora, daqui a pouquinho em Brasília, eu vou só querer que você comente o Vamos dia lá. do Trabalho e 85 anos da Justiça Trabalhista no Brasil. O trabalhador, de fato, ganhou com a implementação da Justiça Trabalhista aqui no Brasil. Foi uma cortina de fumaça. Teve um momento em que foi interessante, depois parou de ser. No começo não era interessante, agora é. Qual é a avaliação que você faz? 85 anos da Justiça Trabalhista. Porque a turma nunca linka esse feriado ao aniversário da Justiça Trabalhista. Mas, como está fazendo 85 anos, a turma resolveu tocar no assunto. E aí, José, qual a avaliação sobre Justiça Trabalhista? Esse 1º de maio aconteceu em 1886, em Chicago, nos Estados Unidos, uma greve. Os trabalhadores pararam, porque naquele tempo as empresas que exigiam menos era 13 horas de trabalho por dia, e tinha empresa que chegava a exigir 17 horas, tá certo? Era um trabalho voluntário, mas era parecido com escravidão, tá certo? Porque era muito exagerada. 1886, lá em Chicago, deu uma confusão, alguém jogou uma bomba lá no meio, morreu policial, morreu gente. Quando foi em 1889, lá em Paris, fizeram uma comemoração, 3 anos depois. Fizeram uma comemoração e criaram o Dia do Trabalho no dia 1º de maio. O fato que detonou, tá certo? Que fez a coisa andar, que serviu de estímulo para o dia 1º de maio, aconteceu em Chicago, nos Estados Unidos, no dia 1º de maio de 1886. 1º de maio de 89, em Paris, houve um movimento e se transformou numa data internacional. O Brasil adotou essa data, se eu não estou enganado, em 1921. Mas ela só foi, de fato, ser comemorada como data do trabalho a partir, eu acho, de 1932, já no governo de Getúlio Vargas, que ele deu muito impulso ao trabalhismo. E foi exatamente no governo do Getúlio Vargas que foi criada a Justiça do Trabalho. Aqui no Brasil, as relações de trabalho, de capital e trabalho, eram muito desfavoráveis aos trabalhadores. Eu acho que a ideia do Getúlio Vargas, que era positivista, foi necessária para a época, foi fundamental, mas eu acho que a Justiça do Trabalho hoje não precisava mais existir, podia perfeitamente a própria justiça, a justiça que a gente tem resolver essas coisas. O Brasil tem uma justiça especializada para o trabalho, uma justiça especializada para a área militar, uma para a eleitoral. Eu acho que não precisava disso. Tem muito país no mundo que só tem uma justiça. Uma causa trabalhista vai para lá, uma causa militar vai para lá, uma causa eleitoral vai para lá. Eu não sei por que precisa ter tanta justiça. E a justiça trabalhista brasileira, ela tem lá uns defeitos. Ela, quando surgiu, tinha um viés de proteção do trabalhador, porque era necessário, era fundamental. Mas tem uma hora que tem que ter uma posição de equilíbrio, e ela esqueceu de evoluir. A Justiça do Trabalho ainda está muito presa aos ideais de 80 e tantos anos atrás. Você falou aí em 85 anos, seria de 1941. Né? Exatamente, foi o que está dito aqui na matéria, né? Que talvez ficou oficializado no Brasil, mas eu acho que ela foi, o dia 1º de maio foi adotado como data do trabalho em 1921, só que ninguém ligou, não pegou, tá certo? Porque não existia assim aquela visão brasileira, um país rural, e o trabalhador rural não ligava para essas coisas, tá certo? Era completamente diferente. Aí, em 1932, eu acho que foi oficializado no calendário administrativo do país, no tempo que já era Getúlio Vargas, que ele assumiu o poder, se eu não estou enganado, em outubro de 1930. Ele perdeu a eleição e a posse era para ser tomada por quem ganhou no fim de março de 31. E ele foi tomar posse ainda em 1930 e ele perdeu a eleição. Tá certo? Foi de 60 a 40 que ele perdeu para Júlio Prestes, que era governador da província de São Paulo, tá certo? Naquele tempo chamava governador, e o Getúlio Vargas era governador do Rio Grande do Sul. Pois bem, mas aí eu acho que a Justiça do Trabalho cumpriu o papel dela, era necessário, até um certo ponto. Depois eu acho que podia ser unificada essa justiça.
A gente, até pouco tempo atrás, a Justiça Federal, uma coisa muito incipiente, muito resumida. Agora você já tem a Justiça Comum, que é estadual, e tem uma Justiça Federal. Já tem duas. Ainda tem a Justiça Especializada, a trabalhista, a eleitoral e a militar. É coisa demais. É o judiciário mais caro do mundo, a relação. Custo do judiciário PIB nos Estados Unidos é 0,29, aqui é 1,5%, tá certo? Aqui a justiça é cara demais, o juiz mais bem pago, mais caro do mundo é o nosso, tá certo? Aqui tem juiz que tem contra-cheque de 300 e tantos mil reais por mês. É uma maluquice, é uma casta de privilegiados. Não vi uma desembargadora lá do Pará achando ruim, reclamando que daqui um dia não tinha dinheiro para pagar uma consulta médica, que tem um contra-cheque que recebe líquido mais de 90 mil por mês. Aí se queixando como fosse um miserável. O choro livre. 13 horas mais 1 minuto, Zé Antônio. Abraçar aqui o Fernando Fales, meu amigo lá de Carnaubal, o Diego Rodrigues também está conosco, doutor Diego, Marcos L.S. também, o Antônio José, a Célia Souza, a Tati, o Gustavo, o Rony, o Henrique, a Edna, a Jacinta e a Neuma Bezerra também acompanhando a gente, esse povo aqui, através do nosso Instagram. Zé Antônio, divididos e decisivos. Essa é a matéria destaque do Ponto do Poder envolvendo os irmãos Ciro e Cid Gomes. Isso por quê? Fazer o contexto para o Zé Antônio avaliar. Pesquisa eleitoral de credibilidade, Genial, contratada pela Genial Investimentos, né, pesquisa da Quaest. O que é que aconteceu? Cid Gomes aparece à frente de Elmano, 9 pontos. Mas Ciro Gomes, né? Ciro Gomes aparece à frente de Elmano, 9 pontos, mas aparece 7 pontos atrás de Camilo Santana. No eventual segundo turno, empata tecnicamente com o Camilo Santana. Sabe-se, portanto, que a força maior contra o Ciro Gomes é o Camilo Santana. Mas, recentemente, Cid Gomes disse que o compromisso dele é com Elmano, deixando claro que o candidato tem que ser Elmano. Portanto, deixando uma janela aberta, caso o candidato não seja Elmano, Cid poderia não entrar no barco para enfrentar essa tempestade aí que é bater de frente com o Ciro Gomes. Portanto, a matéria é divididos, mas decisivos. Os irmãos Ferreira Gomes. E aí, José? Eu acho que, do ponto de vista pessoal, eles até andaram se aproximando, mas do ponto de vista político, eu imagino, vamos supor, o Cid Gomes diz que só trabalha, só vota, só vai trabalhar na campanha se o candidato for governador Elmano. Isso. Outra circunstância, ele está fora. Se acontecer do candidato ser o Camilo Santana... Ele cumpre a palavra? Eu acho que ele cumpre, e ele não vai para o lado do irmão. Eu acho que ele vai para a Serra da Meruó. Ele já fez isso uma vez, já tem um precedente. Ele não se mete na eleição. Ele só trabalha se for pelo Elmano. Se o Elmano for candidato, ele vai ajudar o Elmano, embora que seja contra o irmão, tá certo? Ele já disse isso, está definido, e o Ciro já dá isso como precificado. Ele já considera que isso é uma hipótese que vai acontecer. A história do Camilo Santana, eu acredito nas pesquisas, mas eu lembro aqui de uma coisa. Quando você vê a pesquisa espontânea... Aquilo era a próxima pergunta que eu iria fazer. Porque não faz sentido. O Ciro tem 12, o Elmano tem 10, o Camilo tem 1. Pois é, nessa aí, tá? É nessa aí? Sim. Pois é, tem outras pesquisas que o Camilo aparece com 2, alguma com 3, aí o Elmano com 16 e o Ciro com 18, na espontânea. A espontânea, o cara tem que dizer o nome do candidato dele, está na cabeça dele, tá certo? Aí eu acho que a espontânea é uma pesquisa, digamos, mais apurada. E eu fico assim, meio de orelha em pé, como é que o Camilo, quando você estimula, ele está na frente do Ciro, e na espontânea ninguém lembra dele, tá certo? Talvez ele possa ser um candidato castelo de carta, tá certo? Que você te estimula, Camilo e tal, que é aquele negócio do pé de meia e não sei o quê, e vira e mexe, é ministro da Educação, mas quando chega na hora do ramo ver, tá certo? Eu ia dizendo pega pra capar. Aí o carinha talvez não tenha lá tanta consistência. Eu acho que não tem mais clima por essas alturas para mudar. Candidatura é com o Elmano. Inclusive o presidente Lula disse isso essa semana. Sim. Que o candidato era Elmano. Que antes ele criava uma expectativa de ser o Camilo. Porque na cabeça deles, eles acham que esses 9, 10, 12 pontos que o Ciro tem a mais não vale nada.
Mas eu desconfio desse número, porque eu não achei eleitor do Elmano. Eu até agora achei um aqui em Guaraciaba do Norte um dia desse, conversando com um amigo, foi até a mãe dele que disse, ele ficou todo sem jeito, tá certo? Ó. Eleitor do Elmano, foi o que eu encontrei. Eu deixando a brincadeira de lado, mas a gente não acha. Quando a gente chega aqui em Bola, só tem eleitor do Ciro. E quando acabar a diferença é só 12, 15 pontos, sei lá. Mas eu, pelo que eu percebo, tem uma inclinação normal do povo em direção ao Ciro Gomes. Eu acho que a situação dele não é ruim. Do mesmo jeito que na política nacional, esse movimento do Alcolumbre, derrubando o candidato do presidente Lula lá para indicação do Supremo, derrubando o negócio do veto da dosimetria, é porque o Alcolumbre já percebeu, já farejou, e ele é um cachorro bom de caça, né? Ele já farejou que a candidatura do Flávio. Flávio Bolsonaro tem consistência e está crescendo, devagar, mas está crescendo. Não é uma coisa de ter dado um pulo, não. Mas cada pesquisa cresce um ponto, cresce 2 pontos, não sei o quê, e o presidente Lula ao contrário. Cai 1 ponto, cai 2 pontos e tal. E com esse negócio do Bessias agora, que esse camarada, o Bessias, devia não ter entrado nisso, porque lá atrás, há 10 anos atrás, 1916, quando foi vazada aquela... 2016. 2016, eu disse 1916, Foi. influenciado aqui pelo negócio do Dia do Trabalho. Aí eu estava com a minha cabeça. Meu calendário estava lá no começo do século XX. Pois bem, em 2016, numa ligação da Dilma para o Lula, que ele chama de querida, né? Tchau, querida. Tchau, querida. O famoso tchau, querida foi naquele dia. Pois é, o tchau, querida começou naquele dia. Ela disse que o Bessias estava levando. Eu não sei se ela chamou ele de Bessias propositalmente, porque ela não sabia direito como era o nome dele. Vai que o Flávio Dino é da mesma estirpe, né? Que não sabia se o cara era gaia ou se era gay. Tá certo? Eu não sei se ele tá. Eu vou me calar. Pois bem, mas o Bessias era tido como um menino de recado, tá certo? Na época era assim. Um office boy. Tipo um office boy que chamava de estafeta, que é um nome melhor uma coisinha. Estafeta. Estafeta. Zé Antônio, aqui, para encerrar aqui, a pesquisa para o Senado indica Cid Gomes em primeiro lugar, seguido de Capitão Wagner. Em um cenário estão literalmente empatados com 16, nos outros dois Cid tem 17, Capitão Wagner 16. Há quem diga que isso, essa pesquisa foi colocada com esses nomes, inclusive para tentar demover Cid Gomes da ideia de abandonar a política e fazê-lo encarar uma campanha novamente ao Senado Federal, que desta forma ele, candidato ao Senado e na chapa de Elmano de Freitas, aí sim seria um problema para a chapa encabeçada por Ciro Gomes. Como é que você vê? Mas o Cid não entra. Ele me disse no dia 4 de maio de 2022, lá na casa dele, que não seria mais candidato a nada e nunca ia sair de política. Ia continuar fazendo política sem ser candidato e sem ter cargo. Foi o que eu ouvi dele e ele é um camarada muito determinado. A gente aí, por causa dessas circunstâncias agora, ele está de um lado e eu estou do outro, mas eu não vou de forma nenhuma deixar de ter afeição, de ter admiração pelo senador Cid Gomes. Ele é muito sério quando empenha a palavra dele, tá certo? E eu imagino que eu recebi uma vez, num aniversário meu, uma garrafa de vinho com bilhetinho, um pedacinho de papel de caderno, rasgou um pedaço de papel de caderno, eu me lembrei da papelina do finado Chico Cordeiro, tá certo? Que ele rasgava um papel de caderno para fazer o cigarro dele. Aí o cara escreveu assim, pedacinho de papel, folha de papel pautada aí de caderno de arame. Caderno de arame é um novo. Os homens são como os vinhos, a idade aperfeiçoa os bons e azeda os maus. Aí eu vi que essa frase é de Aristóteles, ou que seja de Sócrates, é de um sábio grego. Eu vi agora, há poucos dias, um domingo, lá no programa que eu faço dia de domingo, lá no estúdio de Croatá. Os homens são como os vinhos. A idade apura os bons. Em vez de aperfeiçoa, como ele botou no bilhetinho para mim, ainda tem esse bilhete guardado. Apura os bons e azeda os maus. E eu espero que o senador Cid Gomes seja como um bom vinho, tá certo? Ele sempre foi de honrar a palavra dele e eu imagino que ele vai continuar fazendo isso.
13 horas Até mais. porque seria uma coisa constrangedora numa hora dessa. Ele trabalhando para alguém contra o irmão, já não é bom. Avalie ele sendo candidato. 13 horas mais 10 minutos. Vamos entrar em Brasília aqui agora, mas mandar um abraço para Chaguinha Souza, está dizendo Zé Antônio, sua audiência aqui em Vajota é garantida, é fechada a audiência do Zé Antônio em Vajota, segundo a Chaguinha Souza aqui, acompanhando a gente também, mandar um abraço também para o Mas deixa eu companheiro de interromper imprensa. aqui. Estafeta é uma pessoa que é responsável para entregar mensagem, documento, encomenda, agindo como mensageiro ou entregador. O correio a cavalo antigo chamava o carteiro de estafeta. E no exército, até quando eu era pichote, tinha o estafeta do exército, era o contínuo fardado, chamava de estafeta, era um cargo que tinha incorporação militar. Abraçar a Rosângela Santos, Francisco Filho, companheiro radialista também, o Rubens Brasil, lá do ICO, também acompanhando aqui a Tribuna da Serra Grande, ele sempre acompanha a gente às sextas-feiras. Antônio, e Brasília, José? E Brasília, 2 derrotas, o governo dava como certa, foi o primeiro teste de guerra do José Nobre Guimarães, falhou e falhou feio. Aí veio a sabatina aprovado na CCJ e depois reprovado no plenário, sendo que segundos antes do anúncio oficial por parte da secretaria, ele já havia determinado que a secretaria publicasse o resultado da votação, mas cochichou ao ouvido e o microfone estava aberto e saiu. Ele disse que perderia por 8 votos. Na leitura realmente foi por 8 votos, 42 a 34, mas faltou 7 para ele alcançar os 41 que seriam os necessários. E aí Brasília bota a culpa no Jacques Wagner, no Alcolumbre. No dia seguinte pinta a história de que tinha acontecido um encontro de senadores da oposição, dito pelo próprio Rogério Marinho, que é o líder do PL. Pinta a história de que tinha um conluio entre Alcolumbre e Xandão, Alexandre de Moraes, para deixar enfraquecido André Mendonça, já que André Mendonça fez campanha patente pela aprovação do Jorge Messias, e lá seria mais um par para dar força às decisões do André Mendonça, que diz que não vai jogar sujeira de nenhum colega para debaixo do tapete. Ou seja, a teoria da conspiração já está no mundo. Os próprios aliados já disseram que Lula não abre mão de colocar a indicação de mais um nome. Os oposicionistas já disseram que Davi Alcolumbre não coloca mais ninguém até a eleição. A bomba está com você, José. Eu até comentei aqui nos bastidores com você que o Messias acha que o Jacques Wagner o traiu. O Jacques Wagner votou, tá certo? Foi contra ele. Porque tem uma nora do Jacques Wagner que recebeu 11 milhões do Master. Essa investigação pode chegar nele, tá certo? Por que essa nora dele recebeu 11 milhões? Por que a mulher do Alexandre de Moraes ia receber 129, terminou, como era para parcelas mensais módicas, parcelas mensais de 3 milhões e 600, deu tempo para ela receber só 22, passou de 80 milhões uma coisinha. Era ela fazendo alguma coisa? Não, era comprando a influência do Alexandre de Moraes. Então, essa negada não tem interesse que essa investigação dê certo. Aí, o Messias ia dar um reforço ao André Mendonça, porque o André Mendonça está meio isolado. Inclusive, o Nunes Marques está sem saber o que é que faça, né? O Nunes Marques, ultimamente, está como o Marco Aurélio Mello. Ele está sempre, nesse caso do governador lá do Roraima, ele ficou sozinho, né? Ele está mais ou menos como o Marco Aurélio Mello, que ele achava bom votar diferente de todo mundo, ele não se incomodava, ele gostava de fazer contraponto, fez como o Fux no julgamento do Bolsonaro, né? O Fux, eu assisti aquele voto dele todinho, porque ele raciocinou exatamente igual a mim. Eu não sou jurista, ele é. Os outros ali, tem advogado, tem outras coisas ali pelo meio, mas ele é um juiz de carreira, o Fux. Então ele tem o conhecimento jurídico presente na mente dele. O cara tem o quê? Ele já tem mais de 70 anos de idade, ele tem por aí uns 45 anos que é juiz. Então ele sabe como é que as coisas funcionam e ele sabe julgar com isenção. Pois bem, aí essa história do interesse pelo André Mendonça ficar mais fraco, existe lá dentro. O próprio Flávio Bolsonaro juntou 30. Eram os votos que eles tinham certeza, era 30. O Flávio Bolsonaro, junto lá com o Rogério Marinho,
Eles montaram um esquema lá, conversaram, porque tem muita evangélica ali que estava pensando em votar no Messias. Mas eles mostraram para eles que era mais interessante derrotar o presidente Lula, que dava uma força, uma moral para eles e tal. Então tem gente ali, a Damares. Eu acho que a Damares votou contra o Messias e ela inicialmente tinha interesse em votar nele. Mas ali entrou em cena o pragmatismo. O que, é que a oposição ia ganhar? Votando no Messias não ia ganhar nada. E sabendo que o Alcolumbre e o Alexandre de Moraes estavam trabalhando para derrubar o Messias, aí foi que eles tiveram certeza que o voto deles ia ter utilidade. Que a coisa pior do mundo é você votar sabendo que seu voto não vai servir de nada. O candidato está com 3% na pesquisa, tem um com 70%. Você, para votar, é preciso ter muita força de vontade e muita coragem, tá certo? Aí eu me lembro aqui da história do padre. O padre ia descendo uma serra assim, aí o cara deu com a mão. Aí a turma não vai mais nem entender isso, porque carro hoje não tem mais distribuidor, é tudo diferente. Mas tinha um rotor, uma pecinha dentro do distribuidor. O cara deu com a mão, aí o padre parou o carro. Aí ele viu que era um padre e disse assim: padre, rapaz, é porque o carro estava falhando aqui, eu parei e tirei o rotor. Levantei aqui a tampa do distribuidor, tirei o rotor para passar ele aqui numa pedrinha aqui, e ele escapuliu da minha mão, caiu no precipício. E eu não tenho como ir embora. Você não tem um aí não? Eu disse: rapaz, tem não, de jeito nenhum, não ando com peça nenhuma aqui. Mas, meu filho, se você tiver fé, você bota a tampa do distribuidor mesmo, sem rotor, e liga o motor, o carro pega e você vai-se embora. E o cara acreditou. Aí fechou o distribuidor, tá certo? Baixou a tampa do fusquinha dele, aí chegou lá, deu na chave, o carro pegou, ele foi embora. Aí o padre ficou, disse: vai ter fé assim, não. Pois é. Aí tá certo? Quando todo mundo percebeu que tinha um esquemão para fazer o Messias rodar, quem estava em dúvida, tá certo, achou melhor votar para fazer ele rodar, tá certo? Para dar utilidade ao próprio voto. E no final das contas, ali tem uma série de fatores. Tem a rejeição ao governo, tem rejeição ao Supremo, que ameaçou o Gilmar Mendes, foi em 2 dias andou nos canais de televisão mais importantes do país, criticando o Senado, defendendo a continuidade daquele inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo, que não termina nunca, que é para durar 30 dias, está com 7 anos e meses já, inteirou em março, nós já estamos em maio. Aí, criticando o Alessandro Vieira, criticando o Senado, tá certo? Defendendo coisa errada, enfim, tudo isso pesou. Uma rejeição ao Supremo Tribunal Federal. Também a liderança do governo. O próprio Guimarães é um cara, tá certo, tido como muito limitado. Ele é muito, digamos, radical, ideológico. Ele tem dificuldade de conversar por causa disso. Ele é como aquele camarada que você vai conversar com ele tentando fazer um acordo, ele escuta você com a maior paciência do mundo, aí você conversa com o meu advogado, tá certo? Ele é mais ou menos desse jeito, você morre de argumentar e ele está todo tempo na defensiva. Você tem aquele Randolfo Rodrigues, que é do mesmo jeito, e é outra liderança do governo. O Jacques Wagner, tá certo, é um bom vivan, ele não gosta de ter trabalho. Eu me lembro aqui do Luiz Pontes, na política aqui do Ceará, que a negada dizia que tinha um prêmio de $10 mil para quem encontrasse um vivente que devesse um favor ao Luiz Pontes. E ele ainda assim foi secretário de governo, foi deputado estadual e foi senador, tá certo? Porque ele tinha uma proteção do Tasso Gereissati, tá certo? Aí é uma sombra muito boa, sombreirão daquele de mexicano. Aí, no final das contas, um bocado de coisa se somou para fazer a derrota do Messias. O que menos pesou na derrota do Messias foi o próprio Messias, tá certo? Ele foi vítima das circunstâncias. Mas então veio o dia seguinte, aí o PL da dosimetria, que a turma já sabia que ia ser derrubado o veto, todo mundo já sabia. Independente da queda do Messias. Mas aí somou-se também, né? Mais um desgaste político. Aí a turma já projeta a votação do escala 6-1. Que essas 2 derrotas do governo pode se repetir na escala 6-1. E aí? O que eu acho engraçado da escala 6-1 é um projeto para acabar com a escala 6-1. E para fazer qual escala? Eu acho engraçado
é uma coisa assim, objetivo. O objetivo é acabar a escala 6 Sim, por mas você 1. está trazendo de 44 para 40, então só vai caber 5 por 2. Não tem como ser diferente. Como é que vai fazer? Mas não diz. Sim, mas tá certo? Isso aí, digamos assim, o governo botou na cabeça, não vão acabar. É uma coisa inespecífica, não tem uma proposta concreta. O próprio governo mandou esse projeto, é uma coisinha aberta. O presidente da Câmara transformou isso aí numa PEC, né? Aqui no Brasil, PEC. todo mundo atuma que está em Constituição. O presidente Lula queria uma lei ordinária em regime de urgência para sair já para ter função eleitoral. Eleitoreira, como a turma chama, porque está perto da eleição, uma coisa casuística. Mas, fim da escala 6 por 1. Aí você pensa assim, rapaz, agora ninguém vai mais ter direito a comer pão todo dia. Sim, não vamos comer o quê? Quando você vai tirar o pão, você tem que dizer o que o cara vai comer no lugar do pão. Vai comer cuscuz, comer Você veio do tapioca. Bolsonaro na época de fazer cocô, que ele disse que não fizesse um dia sim, um dia não. Pois é, tem que dizer como é que vai ser. O governo, tá certo? Ele, na realidade, o governo está querendo criar factoide para melhorar a situação política dele. Qual é a outra coisa, fora a escala 6 por 1? Aí teve agora que já saiu o Desenrola 2. Existe também aí a última pergunta que eu ia fazer, você me cortou aí, agora eu perdi aqui o foco aqui. Sim, a questão de uma próxima indicação ao Supremo Tribunal Federal. Há quem defenda que ele indique novamente o Messias, o que seria É um desrespeito ao Senado. O cara acabou de dizer que não aceitava e tu traz a mesma coisa. Aí ele já disse que não vai ceder à pressão política do Alcolumbre, ou seja, não vai ter indicação do Rodrigo Pacheco. Isso aí também está fora. O Rodrigo Pacheco pode receber o apoio do Lula para o governo, ele que é do PSB agora, para o governo lá em Minas Gerais. Há quem diga que o Lula não apoia mais, também o Pachecão. E há quem defenda... Não tem culpa não, ele estava posando com o Messias, pedindo voto, dizendo que ele ia ganhar, que ele ia vencer e tudo. E há quem queira que seja indicada uma mulher negra para a vaga, para ver se o Alcolumbre vai derrubar de novo por não ser a Benedita da Silva lá do Rio de Janeiro. A pessoa indicada por ele. Qual você acha que vai ser o próximo passo do presidente Lula? Sabe o que eu me lembrei aqui? Antigamente, vez por outra, tinha um ministro do Supremo que saía de dentro do Senado. O Paulo Brossard foi assim. Sim. Tá certo? Eu acho que o Alcolumbre lembrou desses dados. Eu me lembrei aqui do Paulo Brossard. O Dino também saiu. É que ele só foi do inferno. Não foi do Senado, não. O Dino também saiu. O que é que você acha que o Lula vem trazendo aí? Eu tirei um do Senado já. Eu acho que talvez o argumento dele seja esse. Possa ser essa possibilidade. O Zanin foi antes, né? Foi. Primeiro o Zanin, depois o Dino. O Dino só teve 47 votos. Eu acho que ele empatou com o André Mendonça. O André Mendonça, né? Os dois tiveram 47. Já estava tendo uma certa dificuldade, né? Voto muito teve o Alcolumbre, foi eleito presidente do Senado agora com 78 votos de 81. Só não votou quem não estava presente. Hein? Só não votou quem não estava presente, assim. Era, de acho. José, 13h23, e o que é que o Lula vai trazer aí depois dessa derrota? Eu digo em relação ao Congresso Nacional. Rapaz, eu acho que... Diz que emenda vai ser cortada, indicados serão demitidos, é isso que eu quero saber. Qual vai ser a reação, a retaliação do Lula? Pronto. Se ele retaliar, é pior. Tá certo? A melhor coisa que ele faz, tá certo, é deixar as coisas do jeito que estão. É bom a gente lembrar que o presidente Lula liberou, no interesse do Messias, de passar o nome do Messias, 12 bilhões de emenda para o Senado. Foi 11 bilhões e 900 que ele liberou, tá certo? Ô, votos caros danados, divide esses 11 bilhões e 900 por 34, que aí você sabe quanto custou cada voto. É uma compra institucional. Ela não é corrupção. Tá eu vi a turma dizendo que isso foi liberado no papel, mas o recurso não saiu e poderá ser suspenso. Pode ser que aconteça mesmo, e se não entrou, o dinheiro que não entrou, que ficou só na história, dificilmente vai ser liberado. Eu acho que alguma dificuldade vai ter. Tá certo? O presidente Lula tem tido dificuldade, ele não tem recebido deputado, não tem recebido senador. Ele antigamente fazia articulação política no Lula 1, Lula 2, nos dois primeiros governos dele. Agora ele não faz mais, entrega nas mãos dos outros. O cara pega e traz para perto de si para fazer articulação política a Gleice Hoffmann e depois tira e bota o Boulos.
não está querendo inverno, não. Tá certo? E o Boulos, quando era deputado, ele aparecia. Depois que ele virou ministro, ele sumiu, não foi? Verdade. Tá certo? Porque Ele veio aqui no Ceará para falar mal do Ciro Gomes. ele não tem habilidade para essas coisas, tá certo? Ele não consegue ter utilidade. O presidente Lula parou de articular a parte política dele e entregou a pessoas, tá certo, que são, digamos, complicadas, pessoas de imbuança, como aquele Lindbergh Farias. Você colocar um teste daquele como líder, o cara anoitece e amanhece criando encrenca. E para completar, era ele lá na Câmara Federal e a mulher dele, que é a Gleice Hoffmann, lá na Secretaria de Relações Institucionais. Eles não são casados, eles dois, né? Tem um tempo era, não sei se ainda são, não. Hein? Não sei se ainda são, não, mas já tem um tempo desse era. Eu dou por vista como é que eles se encontram dentro de casa, como é que eles resolvem as coisas, tá certo? Olha, agora são 13 horas mais 26 minutos. Esperar as cenas dos próximos capítulos. Antônio, algo mais você queira colocar? Não, é só. Eu acho que o presidente Lula deve ter num momento como esse é serenidade. É passar uns dias quieto, deixando as coisas acontecerem, esperando que as coisas clareiem, porque no meio do bafafá, quando está numa situação dessa, tudo que o sujeito faz piora. Porque quem está zangado e vai resolver as coisas com o fígado, tá certo? Nunca consegue bom resultado. É ter serenidade e esperar. Governo é uma coisa que tem muita força, tem muito poder de reação. E todo governo tem seus mecanismos de defesa, todo sistema de poder tem seus mecanismos de defesa. Eu imagino que o presidente Lula vai ter serenidade para agir de uma forma menos traumática. Os traumatismos já aconteceram, foram essas duas derrotas aí, tanto no caso do Messias como na lei da história da dosimetria. Ele agora precisa ter serenidade e o Brasil precisa disso, precisa reduzir esse clima de tensão e pegar um rumo que seja bom para todo mundo. Ciro, não deixe o Zé Antônio acabar a coluna Ponto de Vista sem antes mandar um recado a nós croataenses. Afinal de contas, no próximo domingo é mais um ano de emancipação política de Croatá, o seu ilustre filho da política. Realmente, eu ia deixando passar batido. Agradeço aqui ao ouvinte aqui que mandou o recado. Realmente eu ia esquecendo. Não é nem no próximo domingo, dia 3 de maio. Não é domingo, hoje é primeiro. Mas o próximo domingo, assim como fosse uma coisa longe, é depois da manhã. Sim, é o próximo domingo. Não é no outro domingo, é no próximo agora. Porque quando é amanhã, eu digo amanhã. Não, mas não é amanhã. Se for no sábado, amanhã, tá certo? Eu não vou dizer é no sábado, eu vou dizer é amanhã. Tudo bem. Vamos lá. Mas dia 3 de maio. São 38 anos, né? 38 de emancipação, isso. Croatá. Foi uma luta que eu comecei no mês de maio de 1985, ninguém acreditava. Eu me lembro do seu Zé Teodoro, eu conversei com ele lá na Betânia, e ele escutou, coçou a cabeça, seu Zé Antônio, isso não vai para canto nenhum, não. Cuide de outra coisa, desista disso. Aí, depois de muita peleja, conversando com ele disse, pois faça assim, se você for mesmo lutar para fazer o Croatá passar município, bote a cidade aqui na Betânia. Eu ainda ouvi isso dele. Pois bem, aí foi uma luta que durou exatamente 3 anos. Eu comecei no mês de maio de 85 e quando finalmente o Tasso Gereissati sancionou a lei, foi no dia 29 de abril e dia 3 de maio saiu publicado no Diário Oficial, isso de 88. Tá certo? E quando foi em 88 teve a eleição, eu fui o primeiro prefeito e, assim, eu estava até me lembrando aqui de uma coisa agora, às vezes, são uns cortezinhos aqui dessa coluna Ponto de Vista, e eu falando que na minha segunda e terceira gestões, que começou em 97 e terminou em 2004, a gente tinha 9 dentistas. Eu não aguentava mais ver as mocinhas de 13, 14 anos, cariavam o dentinho aqui da frente, sempre eram os 2, pegava logo os 2. Aí tinha que arrancar, ficava banguela. Aí elas arrancavam tudinho, botavam dentadura. E eu, quando voltei para a prefeitura em 97, cismei de acabar com isso. Coloquei para trabalhar em Croatá, naquela época, trabalhando na prefeitura, tinha 9 dentistas. Eu não sei se hoje tem isso tudo, devia ter o dobro, talvez. Mas nesse tempo tinha. Aí tinha escola, como a Dom Timóteo, que era uma escola grande, e hoje já é escola grande, tinha 2 dentistas, era o doutor Filho e a doutora Marta. Os outros eu não me lembro tudo, não. Eu me lembro de uma doutora Ana. Ana Maria. Que era dentista também. Eu acho que ela trabalhava no hospital. No hospital tinham 2. Aí chegou um ponto que a gente conseguia fazer
tratamento de canal. Aí uma pessoa, aí um bocado disse que era mentira e tal, aí teve uma senhora que disse que no tempo que eu era prefeito, o filho dela teve que fazer um tratamento de canal e foi fazer no céu. Aí eu coloquei para essa senhora, eu nunca faço isso, mas coloquei uma resposta. Eu disse que o céu de Ubajara foi inaugurado no dia 8 de outubro de 2009. Eu estava lá. Foi o governador Cid Gomes que veio inaugurar. E meu mandato terminou em 2004. Então não tinha céu naquele tempo, tá certo? O céu que tinha era só esse tem aqui no rumo de cima. Ela quis me chamar de mentiroso, tá certo? Na realidade, ela fez confusão com as datas, porque o prefeito em 2009 era quem? Aurineide. A dona Aurineide, tá certo? Tudo bem que ela tem ido nesse tempo, mas foi a dona Aurineide. Eu fui responsável pela eleição dela, mas não era eu. E aí o que eu acho, eu comentei aqui, que por essas alturas, era para todo município fazer tratamento de canal. Ciro e queridos ouvintes, hoje, tá certo? Existe uma máquina de raio-x que dentista usa, que é um pouco maior do que um celular desse aqui. Chega, bota bem aqui, faz a radiografia. Não tem mais aquela irradiação que tem que botar um avental de chumbo, não sei o que e tal. Lá na minha dentista, a doutora Rosiane Parente, ela faz aqui na hora, no mesmo instante, a menina traz lá é digital, tá certo? Revela se quiser, se não quiser, fica aqui. Olha numa máquina digital. É tão fácil hoje. Não era para ter esse tipo de dificuldade. Eu acho que todo município devia fazer tratamento de canal, onde não faz está errado, que não tem explicação, não tem justificativa o cidadão sair lá do Croatá para fazer tratamento de canal lá em Ubajara. Como também não tem, eu não sei se faz, esse negócio de ortodontia, aqueles aparelhos que botam na boca, todo município era para ter hoje no serviço público aquilo ali, porque os municípios estão recebendo muito dinheiro. Croatá passou de 2020 o município recebeu 50 milhões. Em 2021, que foi o primeiro ano do atual prefeito, pulou para 90. Em 2022 já chegou em 103, 104. Em 2023 já passou de 120 mil, tá certo? E agora está indo em 140, 150 mil por mês. Não faz porque não quer. Se tiver boa vontade, faz isso aí sem dificuldade nenhuma. Era para estar assim. Não era um município de porte médio, já era para ter tomografia, já era para ter ressonância magnética. Isso não fura tripa de ninguém. Às vezes eu aceito. O Edilson Feliciano, na gestão dele, no tempo da pandemia, terminou uma obra que o Antônio Onofre tinha começado do lado leste do hospital, que era para fazer alguma coisa lá de negócio de emergência, alguma coisa assim, e estruturou, ficou funcionando como isolamento, mas ia ser construído não, já estava construído, ia ser instalado, já ficou com tubulação para oxigênio e tudo, com ar-condicionado, eram 2 enfermarias para UTI, tá certo? Ia ser 5 leitos de UTI, 2 leitos na enfermaria e 3 noutra enfermaria. Aí você diz, o cara está com UTI, qual é o problema? Qual é o problema? De repente, às vezes, você chega numa cidade de interior pequena que tem uma coisa que não tem numa grande. É assim mesmo. Tem que ter alguém que tenha ousadia para começar. As coisas não acontecem até o dia que começa a acontecer. Começou a acontecer, aí o Ipu copia, Nova Russa copia, Crateús copia, qual é o problema? O Croatá, já que nós estamos falando de emancipação, foi o primeiro município de interior do Ceará a pagar salário mínimo, pelo menos salário mínimo a todos os seus funcionários. Não foi Sobral, não foi Juazeiro, foi Croatá. O primeiro a fazer isso. Que na época, eu lembro que os prefeitos aqui da região ficaram tudo com raiva de mim, porque aqui na Guaraciaba, uma professora ganhava 1.500 aqui, quando terminou o mandato do Zé Maria, e quando o doutor Egberto assumiu, em 89, ele subiu para 2.000, se orgulhava de ter passado para 2.000. Aí, de repente, quando as professoras do Croatá foram contratadas, depois de ter feito concurso no mês de maio de 89, aí elas começaram ganhando 64. E aqui era 2, tá certo? Ganhava 32 vezes. Lá em Sobral era 8. Aí, um dia, o doutor Egberto até foi indelicado comigo, lá dentro do Banco do Brasil, estava cheio de funcionário lá para receber dinheiro, que ele já tinha botado para receber no banco, porque no tempo do Zé Maria era o seu Salustiano que pagava.
Aí ele foi me passar um pito lá e eu terminei levantando a voz uma coisinha para todo mundo ouvir. Eu digo, rapaz, lá no Croatá eu estou pagando só isso, porque não era nada demais, era um salário mínimo. O problema é que aqui na Guaraceba, naquele tempo, era preciso juntar 32 professoras para poder ganhar um salário mínimo. Olha, faça as contas para você ver quanto era isso. Era uma coisa vergonhosa. A professora ia trabalhar, não era pelo dinheiro, não, é porque ela sabia que com 25 anos de trabalho ela se aposentava pelo INSS e ganhava um salário mínimo. Entendeu? Por isso é que ela ia. Mas na realidade, a rigor, ela trabalhava de graça. Tinha que juntar 4, 5, 6 meses para poder vir buscar o dinheiro, porque senão não dava nem para pagar passagem. E o Croatá partiu na frente, foi quem primeiro inventou de pagar salário mínimo. E eu não fiz nada demais, estava só cumprindo a lei, tá certo? Então, Croatá nasceu desse jeito aí. Foi um município que nasceu para dar exemplo. Aí, de repente, às vezes as pessoas se iludem com determinadas coisas que não fazem sentido. Hoje em dia, teve um tempo que eu sei que todo mundo queria rede d'água, queria rede de energia, que não tinha. Aí, tudo isso no Croatá foi resolvido. A gente universalizou a energia em 2001, universalizou água em 2003. Não existia casa sem banheiro em área urbana, porque é uma humilhação a pessoa morar numa vila, numa cidade sem ter um banheiro. Enfim, Croatá é um município que tem servido de exemplo. E eu queria pedir a Deus para abençoar o município de Croatá. E município não pode crescer como rabo de cavalo, no rumo de baixo. Tem que crescer, tem que evoluir no rumo de cima, no rumo do avanço, do progresso, do sucesso. Muitas vezes, as coisas que vão acontecendo, aqueles agrados que acontecem e tal, às vezes aquilo ali é ilusão. As coisas definitivas são aquelas que são do domínio do cidadão e não tem quem tome. O conhecimento, a cultura, a possibilidade de evoluir por conta própria sem depender de benesse de ninguém. O município deve dar ao cidadão o direito e a possibilidade dele ter a vida dele, a independência e a liberdade para fazer o que ele bem quiser entender. É emancipação, é libertação, e a libertação pressupõe que os cidadãos vão viver melhor. Parabéns ao Croatá.